Arregou. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza inclusive da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. E aí ocorreu uma questão chave. Em cima da hora, a informação de que, se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes, a entrevista seria cancelada. No dia, com todo o anúncio feito, com o estúdio da TV Flórida, que foi fechado hoje só para essa entrevista, com funcionários pagos e à disposição, e com vocês, o público, os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro, aguardando. Eu disse ao Pablo, na verdade a assessoria do Pablo nesse momento, que esse era um direito do candidato, mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu. Eu fiz questão de explicar o que ocorreu. E o que ocorreu, em português, bem simples, foi: Pablo Marçal arregou. Às vezes eu fico imaginando se vai sobrar alguma coisinha em pé da Suprema Corte Brasileira, da credibilidade que já é zero, né? Ou até mesmo do Alexandre de Moraes, quando acabar esses 6 gigabytes de conversas dos assessores dele. Alexandre de Moraes, o Glenn Greenwald acabou de soltar mais um capítulo dessa aberração, dessa história podre que a gente está conseguindo ver as entranhas, a podridão das entranhas dessa organização criminosa criada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a pior parte, né? A instituição que deveria ser a guardiã da Constituição, dos direitos, da lei, hoje se tornou uma parte de uma facção criminosa. A gente está percebendo isso pelas conversas que estão sendo divulgadas e pela manipulação de relatórios para prender pessoas. Vamos lá. Último capítulo da matéria. Último capítulo desse conto de terror. Processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso do órgão do STF. Se a Folha de São Paulo não tivesse medo de ser censurada amanhã, ou até uma canetada do Moraes fechar as portas, a manchete seria assim, ó: processo criminoso revela fraude e mentiras de Moraes na criação de uma organização criminosa dentro do TSE. O que aconteceu, tá? Tem um processo de sigilo, sempre os processos em sigilo, né? Há quase 2 anos, contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes, revela erros. Não é erro não, tá? Revela que foi fraudado o uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE pelo ministro e contradições, mentiras, nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. O caso mostra ainda um pedido de apuração feito por Moraes no meio de seu gabinete, foi registrado oficialmente como denúncia anônima. Então, para explicar, Moraes determinou que fosse feita um relatório, tá? Uma decisão. E ele pediu para que colocasse não o nome dele, não, fala que foi denúncia anônima. Fala que foi alguém ali, ó, preocupado com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Pega mal se o mundo vê que é eu que estou mandando censurar essas pessoas porque eu não gosto do que elas estão falando. E o que essa pessoa publicou que ela merecia ser censurada durante 6 meses sem acesso à sua conta, tá? Vou te explicar. Naquele momento onde os ministros do STF foram para os Estados Unidos participar de um evento organizado pela LIDE, né? Eles foram lá celebrar porque o projeto deles, a missão deles tinha sido bem executada, eles haviam obtido o êxito, né? O êxito de salvar a democracia do Brasil. Então eles foram celebrar em novembro, né, 15 de novembro, em Nova York. O que acontece? Algumas pessoas começaram a divulgar sobre esses eventos, chamando os brasileiros daquela região para ir lá e manifestarem contra esses ditadores, ou o ditador. Ele não gostou disso. Ele não gostou desse negócio das pessoas quererem organizar uma manifestação nos eventos em que eles estariam presentes. Aí, ele mandou censurar todo mundo, mas pediu para que fosse feito de forma anônima, como se fosse uma denúncia anônima. Só que aí o cara do TSE, o comparsa dele do TSE, que é o Tagliaferro, virou e falou assim: olha, cara, vou até achar aqui, ó, tá complicado isso aí, porque isso não tem nada a ver com a parte eleitoral. Tá aqui, ó. O assessor do TSE avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília, que faria o relatório sob encomenda. Tagliaferro mandou uma mensagem ao Ayrton Vieira ressaltando o fato de as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Olha, só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições, disse ele. No mesmo minuto, o instrutor respondeu sem tratar da dúvida, ignorando o crime, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná.
Entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio do STF, bloqueio pelo STF. Ou seja, já que você não consegue fazer porque não tem nada a ver com a sua alçada, manda para mim que eu vou fazer com a minha. Cara, isso aqui, sem brincadeira, isso aqui é uma máfia. O que eles criaram ali é uma máfia de dar inveja às italianas. Só que, quando ele mandou o relatório, ele mandou o cara que ele identificou, que era um deputado estadual, Homero, tá o nome dele aqui, ó, Homero Marchesi. Só que o Homero Marchesi tinha publicado, olha que absurdo, uma coisa pública, que era o local do evento da LIDE. Só que a própria LIDE divulgou esse local. Era um cartaz azul, que tinha lá o horário, o local, tinha os nomes de quem iriam participar, foi publicado nos canais oficiais da LIDE, ou seja, era uma informação pública, um dado público. O Homero foi lá e publicou nas redes dele algo que já era público, ele só deu mais alcance. Meu amigo, derrubaram as redes do cara, fingindo que era uma denúncia anônima, o cara ficou 6 meses sem ter acesso às suas redes sociais. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava envolta. Aqui tem o relatório. De ordem do Dr. Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar desse tribunal, foi solicitado a essa assessoria especial de desinformação análise de 3 publicações recebidas de forma anônima. Pera aí, não foi de forma anônima, foi encomendado pelo próprio Alexandre de Moraes. Tais publicações se referem a manifestações programadas para o dia 14 de novembro na cidade de Nova York, Estados Unidos, cujo foco são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto dessa análise é identificar os autores das referidas publicações e apresentar abaixo. Bom, eles vão lá e tentam identificar as pessoas e derrubam um deles, inclusive, só que era público essa matéria. Cara, aqui ó, tá aqui ó, a matéria era público. Essa localização desse evento aqui ó, Xandão e sua quadrilha em Nova York. Não era esse o cartaz que era público não, era um outro, mas era informação pública. E aí, onde é que tá a mentira? Que é outra parte que pegou. Todas as defesas que o Moraes tem feito junto com o Gilmar Mendes é que eles falam que todas as decisões eram embasadas e eram sempre contra pessoas já investigadas pelo inquérito das fake news. E eles batem nessa tecla o tempo inteiro. São decisões feitas contra pessoas já investigadas do inquérito das fake news. O problema é que esse cara não estava no inquérito das fake news. Aqui ó, Moraes fala o seguinte: diz que todos os agravos regimentais, recursos apresentados pelo papapá foram levados por ele a análise, todos acompanhados pelo PGR, todos os documentos oficiais. Aqui ele mente descaradamente. Olha, todos os documentos oficiais juntados a investigações correndo pela Polícia Federal. Mentira, a Polícia Federal não estava envolvida nisso daí. Todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados. Essas pessoas que ele estava mandando censurar não tinha nenhuma investigação contra elas. Com a Procuradoria acompanhando e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Tribunal. Aí o que o Moraes está fazendo aqui, ó? Ó a defesa dele. Ele basicamente está falando o seguinte, ele está falando que tudo foi mantido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que ele está falando? Eu cometi esses erros, eu realmente cometi essas ilegalidades, mas se eu cair, cai todo mundo junto, porque todos os outros também me apoiaram. Então ele está jogando para o plenário, porque ao fazer isso, ele ativa os outros ministros do STF a saírem em sua defesa. Porque se ele cometeu crimes e todos os outros colocaram o nome, assinaram embaixo, eles vão ter que defender isso também. Eles vão ter que defender até o fim da vida deles que aquilo não é um crime. Que forjar relatório não é um crime. Que fazer e-mail falso não é crime. Que sequestrar um cidadão brasileiro lá com os jagunços não é crime. Que tudo isso faz parte do regimento interno e para salvar a democracia. Me desculpa, mas é de cair o cu da bunda. Aqui, ó. O então deputado Homero Marchesi não era investigado anteriormente nos inquéritos sobre a relatoria de Moraes. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. Ou seja, aquilo que o Twitter e os agravos da PGR estavam apresentando, ele não levava para o plenário. Ele só levava para o plenário as decisões dele, para corroborar as decisões dele. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficaram hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens
e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguia identificar. Ou seja, o que o Homero publicou foi isso aqui, ó. 14 de novembro, Harvard Club, que era uma informação pública. Atenção, comunidade brasileira nos Estados Unidos. O ministro do STF vão palestrar sobre democracia e liberdade no Brasil e em Nova York. Isso aqui foi o que ele publicou. E isso aqui ele perdeu. Ele não falou do hotel, ele não falou de mais nada. E aí, ó, veio com a multa diária de 10 mil. Cara, é surreal o que tá acontecendo. É surreal. Mais um capítulo desse Estado democrático da ditadura da toga do Brasil. Novas mensagens inéditas revelam mentira do TSE para derrubar conta de ex-deputado. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Paulo Figueiredo acaba de revelar que Pablo Marçal cancelou a entrevista por não querer responder perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Entramos em contato com a assessoria do candidato e não obtivemos nenhuma resposta até o horário desta postagem. Arregou, Pablo Marçal desmarca a entrevista com medo de perguntas sobre Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo acaba de revelar que Pablo Marçal cancelou a entrevista. A informação aqui do deputado Gustavo Gayer. Uai, quer dizer que o principal assunto que a direita quer saber, ele não tem coragem de falar como se posiciona? Isso aqui é muito grave. Eu venho alertando o pessoal há muito tempo aqui no canal. Pessoas já vieram aqui no comentário bater em cima de mim por causa disso, por causa de apoiar Ricardo Nunes, que foi o indicado do presidente Jair Bolsonaro, porque o meu medo é isso aqui. Um cargo tão alto que é a Prefeitura de São Paulo, nas mãos de uma pessoa que tem medo do principal assunto do Brasil, que é o ministro Alexandre de Moraes. Um cara que rasga a Constituição, que manda prender, manda censurar, manda derrubar todo mundo. E Pablo Marçal tem medo de responder algumas perguntas. A gente não pode deixar homens fracos em lugares tão fortes que é a Prefeitura de São Paulo. Novamente estou aqui vendo, não errei na hora de seguir o mesmo caminho que o presidente Bolsonaro seguiu, que é Ricardo Nunes. Devo muito ao presidente Bolsonaro, que hoje em dia este canal aqui tem mais de 600 mil inscritos. Não é à toa, foi seguindo a linha de pensamento do presidente Bolsonaro. Pablo Marçal, sempre acompanhei de perto o que ele faz nas redes sociais, de perto. Mas o principal assunto, ele não quer falar, tem medo do ministro Alexandre de Moraes e tem mais. O que ele fez aqui com Paulo Figueiredo é inaceitável. É outro jornalista que tem o meu apoio, tem o apoio da população brasileira, vem fazendo um trabalho excelente. Não é à toa que hoje em dia é bomba atrás de bomba no colo do ministro Alexandre de Moraes, por causa dos jornalistas Alan dos Santos e Paulo Figueiredo. E Pablo Marçal já fez um ataque em cima dele, vou mostrar aqui pra vocês. E não é só eu que tô comentando, as redes sociais estão mostrando aqui, ó. Shalom Barba acabou de publicar. É, meu amigo, Alexandre de Moraes e a máscara de Pablo Marçal na frente. Aqui, ó, olha a foto dos dois. Bárbara do Te Atualizei. Tá faltando um homem para governar São Paulo. Os covardes fugiram do debate. Não vou falar do Xande. Então nem vou na entrevista. Pois é. Renovei a minha confiança na democracia, afirma Marçal na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes. Homens fracos a gente não pode aceitar. Preste bem atenção aqui, ó. Marçal não pode, mas Marina Helena pode. Essa não tem medo. Não precisa ter barco, avião, fortunas, família margarina para ter valor. Se você tem um valor, nada nem ninguém, muito menos uma candidatura, podem tirar isso. Ela é a minha candidata por inúmeros motivos. Mas
esse mérito ela tem. Tá aqui, ó. Candidata à prefeitura de São Paulo que não tem medo de falar do assunto principal. Não é à toa que no dia 7 de setembro o Brasil vai parar para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e não pode ter medo, Pablo Marçal. A gente vinha aqui acompanhando até o que o povo estava pedindo ali na prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, porque ele faz repercutir mesmo, ele tem esse dom de viralizar, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que colocar homens fortes para bater de frente com esse sistema. E se o presidente Bolsonaro falou que é esse caminho, eu acho que o povo brasileiro tem que seguir, porque abre brecha. Pablo Marçal já falou que quer virar até presidente da República, meus amigos. Não tô aqui julgando ninguém, é sonho de cada um. Mas o presidente Bolsonaro vai voltar em 2026. Não tem caminho para Pablo Marçal para presidente da República. E é claro, se você ganha a prefeitura de São Paulo, você ganha um cargo muito alto. É a prefeitura de São Paulo, uma das cidades mais ricas do mundo, que movimenta muito dinheiro. Ele poderia fazer um trabalho excelente? É claro que poderia. É um cara milionário, já tem tudo, não vai entrar ali para roubar, tenho certeza disso. Mas o assunto principal, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem coragem de falar. Eu sei, hoje em dia, falar qualquer coisa virou crime. Tem que ter cuidado com as coisas que você vem falando aqui nesse país, porque a gente não vive mais numa democracia. Você não pode falar o que pensa mais. Mas ele está se candidatando à prefeitura de São Paulo. Como que ele vai ficar quieto, de braços cruzados, sendo que tem candidatas, igual aqui a Maria Helena, que pede mesmo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O mais triste foi isso aqui que eu acabei de ver. O gente Paulo Figueiredo confessa que, após reforçar que faria sim perguntas sobre Moraes, a conversa com o Pablo Marçal ficou ruim. Por isso que você está preso aí nos Estados Unidos, disse o candidato, que preferiu não comparecer à entrevista. Paulo Figueiredo não está preso nos Estados Unidos. Não está preso. É que aqui no Brasil existe uma ditadura. E ele, que sempre falou a verdade, um grande jornalista que tem o meu respeito pelo trabalho excelente, ele, Alan dos Santos, jornalistas que tiveram que ir embora do Brasil por causa da perseguição política. Aí vem Pablo Marçal e fala que ele tá preso nos Estados Unidos. Não é à toa que você tá preso aí. Tá preso por causa de uma pessoa, Pablo Marçal. Por causa do ministro Alexandre de Moraes, que você não tem coragem de falar. Preste bem atenção aqui no vídeo de Paulo Figueiredo. Eu entrei em contato diretamente com o Pablo, onde nós tivemos um diálogo que não foi bom. Eu disse a ele com essas palavras, eu disse a ele: que decepção, em letras maiúsculas. Um homem de Deus sem fortaleza não vale nada. E foi exatamente o que eu tenho dito a todos vocês. A exortação que eu tenho feito ao povo brasileiro é para que nós sejamos fortes. Das 4 virtudes cardinais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, nós estamos carentes em muitas, mas a maior delas é a fortaleza. O Pablo me respondeu, e eu fiquei feliz que ele me respondeu, com uma menção bíblica, dizendo: quando Deus falava para Davi não fazer algo, e ele fazia, ele estava sozinho e dava tudo errado. Eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve. Quanto à decepção, agora podemos começar do zero, sem expectativa nenhuma. Não tenho medo de tomar tiro, mas nem por isso vão entrar no meio de um tiroteio. Me perdoe ter que remarcar a entrevista, eu acredito em você. Eu retruquei. Eu disse a ele: Pablo, não bote na conta de Deus, porque Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia. Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra
os poderosos tiranos, os gigantes. Na minha Bíblia, não tem Davi arregando para Golias e muito menos botando a culpa em Deus. E eu também disse que não adiantava utilizar técnicas de persuasão para o que ele tinha feito. E nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim. Porque ele me retrucou dizendo: por isso você está preso aí nos Estados Unidos. E eu confesso que eu não gostei. Eu realmente confesso que eu não gostei dessa frase. Muito triste a gente escutar isso de Pablo Marçal, porque esse grande jornalista aqui não tá preso nos Estados Unidos, meus amigos. Não tá preso. O Brasil, nas mãos de alguns criminosos, passou dos limites. A gente não tem liberdade mais de falar. Talvez possa estar errado aqui de Pablo Marçal, no estado lá de Alexandre de Moraes. Quero pensar que não está. Mas ele tem medo de falar do ministro Alexandre de Moraes, que é o assunto principal. O que o povo mais pensa hoje em dia? A prefeitura de São Paulo ou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? É o impeachment. É o afastamento imediato. Vários deputados, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, confirmando a sua presença. O presidente Bolsonaro confirmou. Ricardo Nunes, indicado pelo presidente Bolsonaro, confirmou presença. Governador Tarcísio de Freitas confirmou presença. Todos ali lutando para derrubar o ditador do Brasil. Aí não, o pessoal vai votar no Pablo Marçal. Que faz um trabalho nas redes sociais de viralizar. Aparece em todo quanto é lugar. Sabe mexer com as redes sociais. Acompanho ele há muito tempo. Eu sigo ele há muito tempo. Aí vem bater num jornalista que eu admiro muito. Jornalista que faz um trabalho excelente. Muito triste escutar isso de Pablo Marçal. Pra mim, vota que ele não ganharia mais. Aí cabe cada um escolher. Muitas pessoas bateram em mim no último vídeo que eu falei de Pablo Marçal, mostrando foto dos dois. Falei, poxa, ninguém vai fazer um vídeo perguntando o que ele acha do ministro Alexandre de Moraes? Aí o único que teve coragem de tocar nesse assunto, que é o Paulo Figueiredo, que tem essa autonomia, tem essa liberdade, porque está num país que você pode falar o que você bem pensa, ele não tem coragem de responder. Não, Alexandre de Moraes eu não posso responder. Posso responder qualquer coisa, menos o ministro Alexandre de Moraes. Muito triste o que aconteceu hoje. Quem fraudou o registro de entrada de Felipe Martins em Orlando? A Polícia Federal Brasileira teve participação num crime provavelmente cometido por autoridades americanas. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Houve crime cometido nos Estados Unidos, senhor presidente, para que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal pudessem manter Felipe Martins preso ilegalmente. O que nós vimos com a prisão de Felipe Martins foi mais do que abuso de autoridade. O que já está claro, mas haverá consequências gravíssimas, inclusive para o Brasil, é que houve crime cometido nos Estados Unidos, senhor presidente, para que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal pudessem manter Felipe Martins preso ilegalmente. Deputado Cajado, Felipe Martins foi preso com base numa suposta alegação da Polícia Federal de que ele poderia fugir do país por ter embarcado com Bolsonaro, supostamente, para os Estados Unidos no final do ano. Ele não foi. Fábio Alvarez Shor, da Polícia Federal, fez um trabalho tão porco, me perdoem a palavra, que pegou uma das listas rascunho do cerimonial da presidência, a lista 7, porque houve 15, e as de 13 a 15 não tinham o nome de Felipe Martins, para justificar que ele tinha saído do país naquela ocasião e poderia fugir de novo. Pois bem, quando a defesa de Felipe Martins comprova que ele não saiu do país porque a Latam tinha as passagens dele, que ele voou naquela mesma época aqui dentro do Brasil, a TIM comprovou que seu celular estava funcionando aqui no Brasil. Quando a PGR pede a soltura com base nisso, na defesa de Felipe Martins, Alexandre de Moraes, em vez de soltá-lo, pede novas diligências à Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito que Fábio Shor, não sei se você conhece esse termo, mas ele é cachorrinho do Alexandre de Moraes.
Ele é cachorrinho e capanga do Alexandre de Moraes, esse delegado da Polícia Federal, que na verdade é um bandido, porque está cometendo crimes. Pede novas diligências. Aí aparece o tal de Travel History, que em todas as páginas que são públicas, que você visita do governo americano, diz que não pode ser utilizado para fins oficiais, porque o Travel History não traz informações oficiais de quem efetivamente entrou ou saiu do país. Isso só dá o I-94, que quem foi para os Estados Unidos sabe. Botam o Travel History e a defesa do Martins acha engraçado, estranho, aliás, esquisito, porque ele não saiu do país. Como é que apareceu o nome dele no Travel History? Alexandre de Moraes mantém ele preso. A defesa de Martins faz contato com o CBP e a alfândega de Orlando confirma que não tem registro de entrada de Felipe em Orlando naquela época, porque não havia registro. Isso sai no Poder 360, a matéria de Caio Vinícius, no dia 11 de abril de 2024. Isso aqui acontece depois, senhor presidente. A defesa faz contato de novo com o CBP de Orlando, e o CBP de Orlando diz que vai corrigir então a informação. Em vez de retirar o Travel History, colocam o passaporte diplomático de Felipe Martins. Com o nome dele errado, Felipe Martins. Com o passaporte vencido 1 ano e meio antes da suposta entrada dele nos Estados Unidos, inclusive o passaporte que ele deu parte na polícia por perda ou roubo, não tenho certeza. Como pode um funcionário, uma autoridade dos Estados Unidos ter inserido a posteriori um passaporte vencido, como se ele tivesse dado entrada lá no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos? Vocês estão entendendo o tamanho da fraude, deputado Marco Feliciano? Aí pede de novo a defesa para que seja corrigida essa informação. O que faz o CBP de Orlando? Diz, vamos corrigir. Coloca o passaporte dele atual no sistema. Gente, terrorista pode entrar desse jeito, pelo visto nos Estados Unidos, assim como a Adélio entrou um dia aqui na Câmara dos Deputados, o dia justamente do atentado pro Bolsonaro, assim que funcionam as coisas também lá nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo, senhor presidente. Estou trazendo essas informações porque isso, junto com o que saiu ontem sobre Alexandre de Moraes, é fatal. Porque não são só crimes cometidos aqui dentro do Brasil. Eu quero saber, senhor presidente, peço tolerância só para concluir a minha fala, mais 30 segundos. Eu quero saber, e Fábio Schor será convocado na CPI do abuso de autoridade. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero saber como a Polícia Federal brasileira teve acesso a essas informações e quem, lá nos Estados Unidos, fraudou a entrada de Felipe Martins, inserindo inclusive documentos vencidos depois da sua suposta entrada. Ele está solto hoje, mas continua sob abuso de autoridade, usando tornozeleira eletrônica, não podendo falar com outros supostos investigados e não podendo postar nas redes sociais. Ele é um homem inocente, pelo menos em que pese do que está sendo agora acusado ilegalmente. E por isso, senhor presidente, não podemos tolerar esse abuso de autoridade, precisamos investigá-lo. Falo com toda a seriedade, Comissão de Relações Exteriores precisa manter contato com autoridades internacionais para resolver esse imbróglio. Aí, o assunto principal é o ministro Alexandre de Moraes e Pablo Marçal não tem coragem de falar sobre esse assunto. Cada um pensa o que quiser, entendeu? A gente tem que se posicionar muito bem, porque a Prefeitura de São Paulo é o governador Tarcísio de Freitas falando qual é o caminho melhor, é o presidente Bolsonaro falando qual é o caminho melhor. A gente sabe que tem Valdemar Costa Neto envolvido nisso tudo também. Não é o melhor indicado para a Prefeitura de São Paulo, mas para mim, um cara que não tem coragem de falar do ministro Alexandre de Moraes, para mim não ganharia o meu voto. Aí cada um faz o que bem entender, tá certo? Pedi para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.